Bom dia. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhoras deputadas. É com muita tristeza e absoluta indignação que nós estamos hoje ocupando essa tribuna. Na história republicana do Brasil, obviamente o Brasil é um dos países com uma história de falta de democracia. Vivemos a ditadura civil-militar de 64 a 85, antes dela o Estado Novo, a República Velha com a sua sucessão entre as oligarquias, mas nunca um presidente da República havia sido flagrado no cometimento do crime de corrupção passiva, recebendo, tramando, dentro de uma das sedes do governo, a compra do silêncio de parlamentares corruptos. E ontem, vergonhosamente, o Congresso brasileiro, a Câmara Federal, com o voto de 9 federais cearenses, isentou Temer. É uma vergonha. Qual é o exemplo que se dá às atuais e futuras gerações? Quando o presidente da República é flagrado no cometimento de crime de corrupção passiva. O impeachment de Dilma se deu por questões relativas a créditos fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, crime de responsabilidade. Não era nem crime comum. Portanto, sem dúvida alguma, chegamos ao fundo do poço. Quem está com Temer está contra o povo brasileiro. Os 9 deputados federais do Ceará, que se somam aos 267 deputados federais que ontem inocentaram Temer, que ontem afastaram a possibilidade dele ser responsabilizado, estão contra o povo brasileiro. Não é um Congresso, não é uma Câmara Federal digna de representar os anseios da sociedade brasileira. Quais são os anseios das maiorias sociais? Superar essa sucessão de escândalos, fazer uma grande, ampla e democrática reforma política, vencer a crise econômica, não às custas do povo trabalhador, mas, sobretudo, permitindo a defesa do trabalho, do emprego, dos direitos fundamentais das maiorias sociais e, sem dúvida alguma, afastar esta associação de oligarcas profissionais que assaltam todo dia o Estado e a sociedade brasileiros. São esses os anseios da maioria do povo brasileiro. E o que é que a Câmara Federal faz? Vergonhosamente, é uma vergonha. Não há palavra outra. É uma vergonha que quase 270 deputados federais, repito, 9 do Ceará, tenham se juntado para inocentar Temer, para afastar da possibilidade que Temer, flagrado, seja sequer investigado. É desolador. O sentimento das pessoas ontem à noite é quase um sentimento de depressão coletiva. O poder quer isso mesmo. O poder quer que nós nos sintamos menores. O poder quer que a gente ache que não vislumbre saída no fim do túnel. O poder econômico, este poder político, ele quer que a sociedade brasileira se sinta menor. Eu queria aqui dizer que, apesar do que aconteceu ontem, apesar do que tem acontecido e do que virá acontecer ainda até 2018, nós não podemos deixar de acreditar na força da mobilização dos de baixo, da mobilização que vem de baixo, da mobilização que permite a criação de alternativas de saídas novas à sociedade brasileira. Nós não queremos o passado como era, nem esse presente como está. A possibilidade de um futuro
reinventado e melhor para a sociedade brasileira reside exclusivamente no fato de que o povo pode, deseja, deve se mobilizar. Somente a mobilização, somente a consciência auto-organizada, somente a manifestação pública poderá devolver alguma esperança à sociedade brasileira. Não há esperança no Congresso Nacional. Não há esperança no Palácio do Planalto. A saída não virá do Planalto. As saídas, as alternativas, virão da planície, desde baixo, das frentes de sociedade civil, dos movimentos populares, da Frente Povo Sem Medo, da possibilidade de que o povo se organize. Ontem, a vitória temporária, uma vitória de pirro, uma vitória dos envergonhados, uma vitória da canalice, ela será temporária. Ela mostra muito mais as entranhas entre o poder econômico e o poder político no Brasil. Os deputados vinculados ao mercado financeiro, os deputados da absoluta conservadora bancada ruralista, dos latifundiários, se juntaram para, dando salvaguarda a Temer, para que consigam, por um lado, a sua própria salvaguarda contra as investigações. Não à toa, a bancada da Lava Jato, ela votou a favor de Temer, e por outro lado, há indiscutivelmente, uma aliança do setor econômico que quer implementar um choque contra os poucos direitos conquistados pela classe trabalhadora nos últimos 30 anos. Estes deputados, e é do sistema corroído na política do Brasil, que são alimentados por via de emendas parlamentares pagas quando o Executivo deseja uma determinada votação, por isso houve esse festival de liberação. Eu ouço aqui todos os dias os parlamentares dando conta da crise da saúde, da crise da educação, mas mais de 6 bilhões de reais em emendas parlamentares foram pagas. 6 bilhões de reais. Nós estamos tendo Universidade Federal fechando, reitoria porque não consegue pagar a conta da luz. 6 bilhões de reais foram despejados nos redutos eleitorais desses parlamentares para que votassem em favor do golpista Temer. É uma vergonha. É muito difícil a gente não se deixar abater. Mas eu queria mais uma vez aqui dizer: há esperança, e a esperança é na auto-organização do povo. É na autoconsciência do povo. É nos de baixo. Estes, sobretudo, organizados, é que poderão manter direitos, combater essa terrível reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que já dá os seus primeiros sinais no sentido de retirar conquistas históricas da classe trabalhadora. E não nos enganemos. Não nos enganemos. Agora, com essa salvaguarda dada, o próximo passo vai ser uma antirreforma política para, sobretudo, blindar a associação dos políticos profissionais que se agarram às entranhas do Estado, servindo de forma absolutamente vil ao poder econômico. Repito, pela terceira vez, estar ao lado de Temer é estar contra o povo brasileiro. Nós não podemos esquecer isso, sobretudo em 2018. E nós não podemos esquecer que esse mesmo Congresso fará uma reforma política contra o povo brasileiro. Ele tentará aprovar uma reforma da Previdência contra o povo brasileiro. Ele vai tentar entregar as nossas riquezas contra o povo brasileiro. É um Congresso e um governo antipovo, antipopular. É contra o povo. Está absolutamente nítido o caráter antipopular, absolutamente ajoelhado deste governo ao grande capital, ao grande poder econômico, de um lado, e à tentativa de se salvaguardar das investigações de corrupção
que afloram todos os dias. Até setembro virá mais uma denúncia contra Temer. Mais uma denúncia contra Temer virá. Né? E aí, nós já sabemos qual será o capítulo. O próximo capítulo da novela. Esta mesma maioria, na Câmara Federal, que está ao lado do Temer, vai pressionar mais, por mais emendas, sobretudo com a aproximação das eleições de 2018. E vão tentar blindá-lo mais uma vez. Por isso que eu digo, não há esperanças naquelas instituições que estão lá em Brasília. Só há esperança na manifestação do povo. Só há esperança na sociedade. Só há esperança nos de baixo. A mudança virá desde baixo, ela não virá de cima. Portanto, é fundamental fortalecer o desejo, a consciência e a organização. Não nos deixemos deprimir. Não nos deixemos... O poder, ele nos quer melancólicos. O poder nos quer tristes. O poder nos quer acabrunhados, amorfinados, porque assim o poder continuará a reinar, a governar e, sobretudo, a retirar os parcos direitos de dignidade que a classe trabalhadora, que as classes trabalhadoras conquistaram. O Brasil tem um gigantesco desafio. Uma nação com uma história profunda de brutalidade e de desigualdade contra os mais pobres. Um país de herança escravagista. Um país profundamente desigual. Um país patriarcal e machista. Um país que tem um desafio gigantesco de enfrentar a sua própria desigualdade, que se dá na riqueza, no poder, no saber. Um país que nunca permitiu que as maiorias sociais organizadas conseguissem escrever a sua própria história. Tivemos pequenos lampejos ao longo desses séculos de história do Brasil. As elites políticas no Brasil sempre se utilizaram da violência, da manipulação, do cinismo, da hipocrisia. Se utilizavam da força da lei quando a lei as beneficiava. E se utilizavam da ilegalidade quando a ilegalidade lhes beneficiava. O que aconteceu ontem é mais um capítulo dessa história. Por isso nós não podemos nos deixar abater. Em alguma medida, o que aconteceu ontem já estava escrito. Estava escrito na República Velha, estava escrito no golpe da maioridade, estava escrito no Estado Novo, estava escrito no golpe civil militar de 64. O que aconteceu ontem já estava escrito. É mais um capítulo da péssima história republicana do Brasil, que nunca conseguiu ser, de fato, república. Por isso que eu queria dizer aqui, sobretudo aqueles que sentem desalento, que sentem depressão, que se sentem tristes diante da absurda situação política brasileira. Nós não podemos nos deixar abater. Aqueles que têm compromisso real com as transformações profundas, com a superação desse capitalismo dependente, opressor e espoliador, com a criação de um novo projeto de sociedade, um projeto de homens e mulheres livres e iguais, que tem compromisso com políticas para a igualdade, que tem compromisso com justiça social, não é momento de se abater. Um velho militante de esquerda, cujo pai tinha sido militante nos anos 30, ele me dizia, do alto dos seus 80 anos, que o pai dele, quando ele se sentia abatido, dizia: pior foi em 30. Eu nunca me esqueci dessa frase. Que a história, sobretudo, ela nos ensina que, em muitos momentos, homens e mulheres que nos precederam se encontraram em situações mais duras e mais adversas do que aqui nos encontramos hoje. Se estes homens e mulheres não tivessem muita tenacidade, compromisso com a democracia, com a justiça, com os direitos, com outro projeto de sociedade, desde baixo, feito com as maiorias sociais, em favor do povo negro, trabalhador, dos quilombolas, dos indígenas, das mulheres violentadas, dos homens e mulheres que trabalham todos os dias no campo e na cidade, se essas pessoas, nesses momentos de profunda adversidade, não tivessem tenacidade, nós não teríamos nem a parca democracia que tivemos durante alguns anos. Por isso mesmo eu queria, nesses momentos em que me encontro profundamente desalentado, como a maioria da sociedade brasileira,
eu queria me acostar, eu queria me inspirar naqueles que me precederam na história. Aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que lutaram pela independência, lutaram pela república, lutaram pela abolição, lutaram contra o Estado Novo, lutaram pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que fizeram as primeiras greves no Brasil desde o século XIX, que fizeram a primeira greve geral em 1917, que lutaram contra a ditadura civil-militar, que lutaram na Constituinte. Mais 3 minutos para concluir. Deputado. Aqueles que lutaram para garantir na Constituinte a constitucionalização de direitos sociais. Eu me inspiro neles. Me inspiro naqueles que estiveram antes de nós e enfrentaram adversidades tão grandes quanto aquelas que nós estamos atravessando hoje. A nossa tarefa, aqueles que militamos hoje no campo popular, no campo da esquerda, aqueles que queremos a transformação profunda da sociedade brasileira em direção à justiça social, à igualdade, à democracia, ao respeito à diversidade, ao respeito à nossa cultura, nós precisamos ter voz convocatória. O momento não é de silenciar, o momento é de gritar, é de convocar, é de, sobretudo, animar as pessoas para que elas façam democracia. Eu ainda, estudante de Direito, li uma peça jurídica da qual nunca me esqueci, em que um brilhante advogado dizia: quando as instituições da democracia não fazem democracia, é necessário que o povo não falte ao encontro com a história. Quem faz democracia é o povo. Se a Câmara Federal se recusou ontem, com os 9 votos de deputados federais do Ceará, com 267 votos de outros deputados federais, com a covarde ausência de alguns, que tamanha era a vilania e a covardia, que se ausentaram até de proclamar o seu voto. Se essas instituições não fazem democracia, porque, obviamente, elas são um comitê de negócios da elite política e econômica do Brasil. É isso que o Congresso Nacional virou hoje, um comitê de negócios da burguesia, um comitê de negócios do latifúndio, um comitê de negócios dos escravocratas. Se o Congresso Nacional virou esse comitê de negócios, é necessário que a rua seja o lugar da democracia. Fora Temer!